declarar, louvar ao nome daquele que restaurou a nossa comunhão. Vamos dar graças a Ele, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, meus cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Graça e paz, irmãos, pela bondade, pela graça, pela misericórdia do Senhor, estamos começando a nossa aula da Escola Dominical deste domingo, dia 22 de novembro de 2020. Até aqui,
nos tem ajudado o Senhor. Graças a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, se aquiete por um pouco e vamos buscar a face do nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã, pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Quero te agradecer, Senhor, porque uma vez mais o Senhor nos concede a oportunidade, ó Deus, de estarmos reunidos, ó Deus, na aula da escola dominical, através dessas redes sociais. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dos irmãos que nos têm auxiliado nesse ministério, ao longo de todo este ano de pandemia. Eu louvo, Senhor, o teu nome pela dedicação de cada um deles. Ó Deus, eu te agradeço e rogo que o Senhor possa estar recompensando a vida de cada um desses irmãos. Agora, Senhor, venha abrir o nosso entendimento, venha nos conduzir aos pastos verdejantes da tua palavra. Permita, Senhor, que a tua palavra, que é pão, a tua palavra que é vida, essa palavra possa falar com grande propriedade aos nossos corações. Fala a esse irmão, fala a esta irmã, fala a este amigo. Permita, Senhor, que esta manhã de domingo seja uma manhã de salvação. Vidas venham ter um encontro verdadeiro com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ouve, Senhor, assim a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos nos situar no estudo. Nós estamos, ao longo deste ano de 2020, trabalhando um tema com a igreja. Tempo de aprofundar raízes e de frutificação. Na escola dominical, estamos trabalhando dentro desta temática central, mordomia cristã. E hoje, na nossa aula de número 5, nós estaremos abordando a mordomia da influência. O que seria isso? Deus, ele nos fez seres sociáveis, ou seja, vivemos em sociedade. Para que nós possamos desenvolver plenamente a nossa personalidade, nós precisamos viver em agrupamentos. E nesses grupos, nós damos a nossa contribuição e nós também recebemos a contribuição dos outros. É o que nós chamamos de mordomia da influência. Nós influenciamos e somos também influenciados. Indivíduos exercem sobre outros poder e muitas vezes, inconscientemente, você influencia sem saber que está influenciando. Como mordomos que somos, nós vivemos para a glória de Deus. E nós temos a grande responsabilidade de exercer a influência sobre pessoas e sobre toda a sociedade. E eu quero abordar essa temática da mordomia, da influência, a partir de algumas analogias, algumas figuras que nós temos nas páginas do Novo Testamento. 3 figuras, propriamente. Então vamos pensar sobre a primeira delas, que é a figura do sal. Você está preparado? O sal da terra, nós somos assim chamados. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos pensar sobre essas palavras. No mundo antigo, o sal ele tinha um grande valor, ao contrário dos nossos dias. De repente, acredito que dos gêneros alimentíssimos hoje o sal seja o mais barato. Mas no mundo antigo, os povos da antiguidade davam um grande valor ao sal. William Barclay, no seu comentário de Mateus, ele afirma que os gregos diziam
que o sal era divino, era um presente dos deuses. Matthew Henry também complementa no seu comentário que os romanos afirmavam que sem o sal a vida humana não se manteria. Entre os povos orientais, era frequentemente usado para ratificar alianças. Vou dar 2 exemplos de alianças e que o sal era mencionado. O primeiro exemplo, o sal é um símbolo da aliança que Deus fez com o rei Davi. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, abre aspas, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal, fecha aspas. O Senhor fez uma promessa a Davi, em relação ao seu trono, e que da sua descendência viria o Messias. Ok? Então, com isso, o trono de Davi duraria para sempre. Vejam vocês aí. Então, ele faz essa promessa fazendo alusão aí a uma aliança de sal. O segundo exemplo que nós poderíamos citar aqui de alianças dos povos orientais, e especificamente o povo de Deus, o povo de Israel, é que ele também é um símbolo, o sal é um símbolo da aliança do Senhor com o povo de Israel. Vejo, no livro de Números, capítulo 18, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, e as tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Fecha aspas. Viram aí? Então, o sal também sendo usado como um símbolo da aliança do povo de Israel com o Senhor. Em nosso texto lido aqui agora, de Mateus 5,13, nós temos assim uma afirmação enfática, o uso do pronome, algo que não é muito comum, mas aqui é usado a forma enfática, quando diz assim, vós sois o sal da terra. John Stott, no seu comentário contra a cultura cristã, ele vai nos dizer que essa expressão enfática, vós sois o sal da terra, ela nos diz que os discípulos de Jesus não podem falhar neste mundo. Não podem falhar. A corrupção não será retardada e a escuridão, porque mais tarde ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. É usado aí a mesma forma. Então, a corrupção não será retardada e a escuridão não será dissipada, a menos que o povo de Deus seja o sal e seja a luz. Aqueles que são desprezados, o povo de Deus, aqueles que são perseguidos pelo mundo, o povo de Deus, são a única esperança para este mundo. E William Barclay, no seu comentário, ele vai citar 3 qualidades especiais do sal, 3 propriedades, ok? Vamos pensar. Em primeiro lugar, o sal é símbolo de pureza. O sal é símbolo de pureza. E esse era o motivo pelo qual uma porção de sal era colocada nas ofertas do Antigo Testamento. Você sabia disso? Olha comigo. Veja lá o que diz Levítico, capítulo 2, versículo 13. E aí vai mostrar a pureza do sal. Levítico 2,13 diz o seguinte, abre aspas, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal.
a tua oferta de manjares, não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Fecha aspas. Então o sal aí é um símbolo de pureza. Você está ofertando ao Senhor um sacrifício agradável, puro. O sal era ali aplicado. O que isso nos ensina? Isso nos ensina a necessidade, se nós queremos exercer a influência que o Senhor espera de mim e espera de você, nós precisamos ter uma vida de pureza e de santidade. Não adianta termos um discurso bonito, pregarmos a palavra e mesmo de forma verdadeira, viu? Se nós não vivermos uma vida de santidade e pureza. Essa é uma exigência que o Senhor faz em relação ao seu povo. Olha o recado do apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3 e no versículo 7. O que diz a palavra? Abre aspas. Pois esta é a vontade de Deus. Dois pontos. A vossa santificação. No versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Fecha aspas. Esta é a vontade de Deus. O povo de Deus precisa ser um povo separado, um povo que vive em pureza, não pode se contaminar com as coisas do mundo. O Senhor deseja que nós estejamos no mundo, mas nós não nos contaminemos com o mundo. Faça aí uma reflexão da sua vida. Será que o mundo não tem dominado a sua vida, na sua forma de ser, na sua forma de pensar? Ele tem exercido uma influência maior do que não deveria na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, a primeira propriedade aqui seria a pureza do sal. A segunda propriedade que poderíamos destacar é da preservação. O sal, ele age como um antisséptico. Antes do evento da refrigeração, ele era usado como principal meio para preservar a carne do apodrecimento. Aqui mesmo em Campo Redondo, nós tínhamos irmãos que eram tropeiros. Eles pescavam, eles salgavam o peixe e eles saíam pelo interior do nosso estado para venderem o seu pescado salgado. Isso faz parte da nossa história como igreja de Campo Redondo. Eram vários irmãos que tinham nisso aí a sua atividade de trabalho, ok? E qual é o brasileiro que nunca comeu ou pelo menos ouviu falar da famosa carne de sol, ou charque, carne seca, jabá, carne do Ceará? São tantos nomes por esse Brasil continental, mas qualquer que seja o nome dado de acordo com a região, o segredo vai ser sempre o mesmo: o sal que conserva e dá sabor. E como filhos de Deus, como santuários do Espírito Santo que somos, os cristãos, eles representam a presença de Deus aqui na terra. Nós somos o sal que impede toda a terra de degenerar-se ainda mais rápido. Nós temos visto a iniquidade aumentando no nosso mundo. E aí isso deve nos fazer refletir sobre o peso da nossa responsabilidade. O sal, ele tem a função de evitar o apodrecimento da carne. Nós, crentes, temos a responsabilidade de evitarmos a aceleração desse apodrecimento em nossa sociedade. Então essa é a segunda propriedade do sal. Em terceiro e último lugar, o sal, ele dá sabor. O sal dá sabor.
A comida preparada sem sal, a comida insípida, ela pode chegar a ser até repulsiva. E a missão dos discípulos é de dar sabor divino a esse mundo. Ok? A vida neste mundo, sem um cristianismo bíblico, ela é insípida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E prova disso, de que ela é insípida, é a maneira como nós podemos ver o crescimento de determinadas atividades, onde o homem procura se refugiar. O consumo de drogas é uma prova da forma de vida insípida. O homem procura algo mais. Outro exemplo que poderíamos dar, o progresso da milionária indústria do entretenimento. Por que os homens buscam tanto entretenimento, tantos parques, filmes, consumimos tanto material? Por quê? Porque nós, de certa forma, vivemos uma vida nesse mundo insípida. O homem busca sabor para viver, vive num mundo muitas das vezes de fantasia, deseja assim viver, mas o sabor que o homem precisa, ele só vai encontrar em Cristo. E o Senhor, ele deseja nos usar como instrumentos para dar sabor a este mundo, ok? Os judeus, eles possuíam um suprimento ilimitado de sal nas praias do Mar Morto, na colina de sal, onde a mulher de Ló, ela foi ali, se transformou numa estátua de sal. Só que esse sal daquelas colinas, da região do Mar Morto, ele era impróprio para o consumo, ele não tinha sabor, ele era considerado impuro. E a Enciclopédia Ilustrada da Bíblia, ela nos diz que era comum se pegar sal dessa região e se colocar nos átrios do templo na estação chuvosa. As pessoas pisavam no sal, né? O sal era assim colocado para evitar que o chão se tornasse escorregadio, trazia assim certa segurança. Esse sal, ele não tinha as propriedades necessárias para o consumo. E é por isso que Jesus vai dizer que se o sal vier a se tornar insípido, ele para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. O sal dessa região, ele não podia ser aproveitado de outra forma, a não ser para ser pisado pelos homens. Vamos pensar aqui na nossa responsabilidade como povo de Deus, como igreja que somos, representantes de Deus aqui neste mundo, né? O nosso sal não pode perder a sua eficácia. Quando Jesus diz isso, isso não significa, como muitos às vezes afirmam, que o crente vai perder a salvação, vai ser lançado fora, vai ser pisado. Não tem nada a ver com salvação, viu? A nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus vai nos afirmar, abre aspas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém arrebata a ovelha de Jesus das suas mãos. Em Cristo nós estamos seguros. A nossa salvação está garantida. Mas o que significa aí esse ser lançado e ser pisado pelos homens? É perder o seu valor, é perder a sua eficácia, quando o pecado e o mundanismo contaminam as nossas vidas. Nós precisamos lutar contra a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Precisamos vencer as tentações. Todos nós temos um ponto vulnerável. Todos nós temos as nossas fraquezas. E é importante que
que lutemos contra a carne, que lutemos contra a nossa própria natureza, para que nós possamos cumprir plenamente o propósito de Deus para as nossas vidas. Há uma promessa do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, quando ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, você é sal. Deus tem nos chamado para influenciarmos este mundo, assim como o sal nos influencia a nossa comida, assim como o sal ele evita a deteriorização da carne. E esse sal, ele não pode simplesmente estar dentro do saleiro, mesmo sem perder as suas propriedades. O sal, para que ele possa ser efetivo, ele precisa estar fora do saleiro. Ele precisa ser colocado em algum lugar para que ele possa ser efetivo. E isso, o que isso nos ensina? Que a igreja ela não pode se fechar em torno de si mesma. A igreja ela não pode ser um clube particular. Nós fazemos as coisas para o nosso prazer, a programação vive em função da própria igreja. O Senhor, ele não nos chamou para vivermos como um clube fechado. O Senhor, ele deseja que nós sejamos sal, que nós venhamos a influenciar a nossa sociedade, viu? É esse o propósito. E aqui a gente pode parar para refletir qual é a relevância que a Igreja Congregacional de Campo Redondo tem em nosso bairro, em nossa cidade. Qual é? Se nós retirarmos a igreja daqui, né? Qual é a diferença? Será que as pessoas iriam sentir falta da nossa igreja? Será que a nossa igreja, ela batalha para que as pessoas possam sentir a presença de Deus e os valores do reino de Deus, conforme o Senhor espera de cada um de nós? Reflita, converse aí em sua casa, trabalhe essa ideia depois da aula. É um desafio que eu deixo para você e a sua família. O Senhor nos tem chamado a ser sal, a sermos influência nesse bairro, nesta cidade, nesse país, nesse mundo. Louvado seja Deus. É uma responsabilidade e é um privilégio. A segunda analogia que nós queremos tratar com os irmãos é a analogia da luz. A Bíblia, ela vai dizer que nós somos a luz do mundo. Vamos ver Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 15. O que nos diz? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Fecha aspas. Graças a Deus. A ideia aqui é que Jesus, ele é a luz. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Nós refletimos a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. Nós recebemos do nosso Senhor Jesus, assim como a lua reflete a luz do sol e astros refletem a luz do sol, né? E assim iluminamos. Assim como uma lâmpada elétrica, ela não pode por si só emitir luz, ela precisa estar ligada à corrente elétrica. E é isso que acontece conosco. Esta semelhança, ela é explicada em dois aspectos. Vejam, o que o texto nos diz? Em primeiro lugar,
que sendo a luz do mundo, nós somos reconhecidos e visíveis. As pessoas olham para as nossas vidas e elas nos reconhecem. O texto aqui vai nos dizer que uma cidade edificada sobre um monte não pode ficar escondida com seus muros e as suas fortalezas. Não tem como escondermos uma cidade edificada sobre montes, com muros e fortalezas. O que isso nos ensina? Que os discípulos de Cristo, eles se tornam notáveis, eles são observados como faróis de observação. As pessoas veem a nós, elas nos observam. E isso faz com que alguns sejam admirados, alguns sejam elogiados, né? Alguns se alegram pelos nossos feitos, que nos imitem, e outros vão nos invejar, vão nos odiar, vão nos censurar e vão estudar como nos destruir. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas nós não devemos nos preocupar, né, com a reação da sociedade. O nosso papel é simplesmente brilhar. E as consequências, o Senhor, ele vai agir, né? Deixa na mão do Senhor. Existe uma promessa. O Senhor, ele vai nos dizer que ele vai nos honrar por ocasião da sua volta, né? Nós nos assentaremos nos tronos que ele tem preparado para todos nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 28 a 30, o texto vai dizer assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha comida no meu reino, e vos assentareis em tronos. Isso mostra que se cumprirmos o nosso papel, né, vai valer a pena, mesmo que você seja ridicularizado, perseguido, morto. Ainda que venham essas consequências, né, o Senhor, ele vai nos honrar por ocasião da sua volta. Então vejam vocês aí, não dá para se esconder uma cidade edificada sobre os montes. No mesmo texto aqui, vai dizer que não dá para você acender uma lâmpada e esconder essa lâmpada, né? Essa luz, não dá, né? Capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. O Senhor espera o quê? Né? Que nós o glorifiquemos através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas boas obras. Os homens vão olhar os nossos feitos, as nossas atitudes e glorificarão o nome do Senhor. Segundo John Stott, né, essa luz são as nossas boas obras. É um segundo aspecto. O que seria isso? John Stott, no seu comentário lá da Contracultura Cristã, ele vai nos dizer, abre aspas, é uma expressão abrangente que engloba tudo que o seguidor fala, prega e pratica, porque é cristão. Toda e qualquer ação externa e visível de sua fé cristã. As obras representam as boas novas do seu amor que nós anunciamos. Sem elas, a mensagem do Evangelho perde a sua credibilidade e Deus a sua honra. Perde a sua honra. Fecha aspas. E aqui a gente pode fazer uma reflexão. A luz, assim como o sal, né, ela corre o risco de se tornar inútil. Se você esconde a lâmpada, ela fica escondida no local inapropriado. É o que o texto aqui
vai nos dizer, ok? Pode parecer um contrassenso, mas é exatamente isso que a gente faz quando a gente esconde a lâmpada, a gente acende e a gente coloca num local escondido. Quando a gente faz isso? Prestem atenção. Em primeiro lugar, quando nós nos deixamos influenciar pelo pragmatismo, filosofia que tem imperado no nosso mundo, e o que vale é o que funciona. Se não funciona, joga fora. Isso é o pragmatismo. Viu? O que funciona? O que faz encher a igreja? O que faz com que as pessoas procurem a igreja? O que funciona? Viu? Se a gente se deixa dominar pelo pragmatismo dos nossos dias, o que vai acontecer? Nós não vamos confrontar as pessoas com as Escrituras, mas nós vamos fazer com que a mensagem da Bíblia ela se torne mais palatável ao mundo secular, viu? E com isso o que? Nós estamos escondendo a luz. Eu tenho dito para vocês aqui que o verdadeiro evangelho ele confronta. E se nós seguimos o caminho do pragmatismo, nós estamos escondendo a luz, viu? Nós estamos incorrendo nesse erro aqui que o Senhor Jesus ele chama a nossa atenção. John Stott ele faz uma afirmação muito séria lá no livro Contra a Cultura Cristã, na página 29. O que ele diz? Abre aspas. A maior de todas as tragédias da igreja, através da sua história, tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, ao invés de desenvolver uma contracultura cristã. O evangelho do nosso Senhor Jesus é uma contracultura. Viver o evangelho é remar contra a maré, é lutar contra a correnteza, viu? Isso é viver o evangelho. Dá trabalho, é difícil, o preço que pagamos é alto, mas isso significa você não esconder a lâmpada. Isso significa você não perder o sabor. É essa influência que a palavra de Deus deseja que nós exerçamos no meio da sociedade. Que os valores do reino de Deus falem mais alto. Nós precisamos anunciar essa palavra. Então, quando nós nos deixamos dominar pelo pragmatismo, pelo que funciona, pelo que atrai, e não pela essência, nós estamos escondendo a lâmpada. Segundo lugar, nós escondemos a lâmpada do Evangelho também quando nós somos absorvidos pela indiferença, pela falta de amor, quando nós deixamos de atender às necessidades do nosso próximo, do nosso irmão, né? Achamos que às vezes a ocasião ela não é apropriada. Nós agimos, né, como o levita, o sacerdote da parábola do bom samaritano. Os dois estavam com pressa, os dois estavam ocupados, os dois não tinham espaço na agenda para socorrerem aquele homem moribundo que estava ali à beira do caminho. Presta atenção, meu irmão, quando nós priorizamos coisas, priorizamos dinheiro, viu? A atividade, a pessoa humana, veja, quando não há espaço na nossa vida para a gente poder exercer o amor àquela pessoa que está à nossa volta, nós estamos escondendo a luz do Senhor. O Senhor nos tem chamado para amar, para mostrar a diferença, para mostrar o amor de Jesus Cristo de forma prática. O Evangelho, ele é prático. Pense aí no seu vizinho idoso que precisa da sua ajuda, o irmão da igreja que está no hospital, que precisa que você se voluntarie para passar uma tarde com ele lá, dando um descanso à família. Viu? Às vezes
a família não é nem cristã e você pode se voluntariar, você vai ganhar simpatia. Se nós mostrarmos simpatia, viu? Mostrarmos o amor, as pessoas vão se abrir para o Evangelho de Jesus Cristo. Faça isso de uma forma prática, tangível. Né? Quando nós não nos abrimos para abençoarmos, às vezes nós queremos ser abençoados. Nós achamos que as pessoas têm que olhar as nossas necessidades. Nós achamos que a igreja precisa nos servir. Inverta isso aí. Você foi chamado para servir, você foi chamado para amar. Você, o que você tem feito? O que você tem feito? Como você tem estendido as mãos àquelas pessoas que nos cercam? Então esse aí é um segundo aspecto, quando nós agimos com indiferença, da mesma maneira como o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano, nós estamos escondendo a lâmpada. A lâmpada não está no lugar central. Terceiro lugar, nós escondemos a lâmpada quando a fé ela não é demonstrada do modo como nós tratamos o nosso próximo e fazemos distinção de sexo, classe social, cor de pele. Viu? A questão dos preconceitos. Hoje temos falado tanto da questão da mulher na sociedade, da questão do negro, como o pobre. Ele tem sido desfavorecido no meio desse contexto global que nós estamos vivendo, as diferenças, né, na nossa sociedade, elas têm aumentado tanto, as desigualdades sociais, viu? Quando nós olhamos para a pessoa, né, com indiferença porque ela é negra, porque é mulher, viu? Porque é pobre, às vezes ouvimos dizer aquela igreja ali é uma igreja de gente rica. Gente, isso aí é um contrassenso. Isso aí é uma negação da fé cristã. Aquela igreja ali só tem negros. É uma igreja de negros, é uma igreja de brancos. Não existe isso no reino de Deus. Viu? O Senhor, ele deseja, como seguidores, que nós tratemos com todo amor ricos e pobres. Não é fácil ser rico. Não é fácil ser pobre, viu? A igreja ela precisa ser aberta, ela precisa ser marcada pelo amor. Esses preconceitos elas precisam cair por terra. Vamos olhar o exemplo de Jesus. Jesus ele atendeu ricos e pobres. Jesus ele atingiu mulheres, viu? Crianças. Ele tomou criança no colo. Os discípulos ficaram incomodados com o fato de Jesus tomar as crianças. Por quê? Porque as crianças elas eram desprezadas na sociedade. Viu? Vamos olhar o exemplo de Jesus. Nós somos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um terceiro aspecto. Nós escondemos a lâmpada, a luz também, quando nós vivemos uma realidade dentro das paredes do templo. E outra realidade lá fora, quando há uma dicotomia, viu? Você só é crente dentro da igreja, mas na sua casa você não é, você age como se fosse um pagão, como se fosse um incrédulo. A sua família não vê em você a veracidade da fé cristã. Alguém chega para você e diz... E nem parece ser um crente, você não sabia que você era crente. Se alguém chega e declara isso para você, isso aí é a luz, não é a luz amarela, mas a luz vermelha. Você está sendo assim uma contradição do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem luz nenhuma na sua vida, meu irmão. As pessoas precisam perceber a presença de Deus, né? Ou será que de repente as pessoas já te perguntam, você é cristão? E você diz, sou. Percebi logo no início. No início da nossa conversa, eu percebi que havia algo diferente em você. Olha que coisa maravilhosa. Deus deseja isso, que as pessoas sintam a presença de Deus através da sua vida, ok? Mas caso
não sintam, não percebam, eu quero desafiar você a dobrar o seu joelho após essa aula, a colocar a sua vida diante do altar, a pedir perdão e a pedir ao Senhor que Ele faça de você luz, que Ele faça de você sal para a glória e honra do nome dEle. Em quinto lugar, nós escondemos a lâmpada também quando a nossa motivação na obra, no serviço, não é a glória de Deus, mas nós buscamos a nossa própria glória. Nós queremos ser notados. Nós queremos que as pessoas nos percebam. Nós queremos elogios. Nós queremos estar no centro. Nós queremos estar nos holofotes. Veja, quando a nossa motivação está errada, a lâmpada está escondida. A lâmpada não está no centro. E é muito importante que nós tenhamos em mente as palavras do Senhor através do profeta Isaías. Lá em Isaías 42:8. O que nos diz a palavra? Isaías 42:8 nos diz o seguinte: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, considere também o seu coração, as suas motivações, o que leva você a trabalhar. Viu? É a glória de Deus? Ou você busca a sua própria glória? Você deseja ser notado, você deseja ser elogiado. O foco é você e não é o Senhor. Viu? Nós fomos chamados para sermos mordomos. E o mordomo, ele procura o quê? A glória de Deus. Nós vivemos para a glória e honra do nome do Senhor. A terceira e última analogia que gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã é a analogia das cartas vivas. Nós, cristãos, somos comparados a cartas vivas. Vamos ver? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele vai usar esta analogia. O que diz? Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, pois já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Segundo aos Coríntios 3, de 1 a 3. A Bíblia Sagrada nos mostra aqui que nós somos comparados a cartas. Somos uma carta viva, um documento vivo, que é conhecido, que é lido pelos homens. As pessoas nos observam, elas leem a nossa vida. Elas leem o Evangelho em nós, através das nossas atitudes, através da nossa prática. O que é uma carta? Uma carta é uma mensagem. Não temos mais esse costume hoje, nem mais e-mail. Hoje é só o WhatsApp. Mas vamos pensar nos tempos antigos. Nós temos as cartas do Novo Testamento, cartas a igrejas, cartas a indivíduos. A Bíblia vai nos dizer aqui que nós somos uma carta, nós somos uma mensagem, uma comunicação de uma pessoa para outra. Uma carta
ela tem 3 partes. A pessoa que escreveu é a primeira consideração. Segunda, a mensagem contida na carta. E em terceiro, o efeito dessa comunicação na pessoa que a recebe. Eu lembro quando eu recebi as cartas da minha namorada Elisângela. Eu estava lá no seminário. Eu passava, às vezes, 15 dias sem vê-la. E ela colocava um bilhetinho, uma carta escondida dentro da minha bolsa. E eu só via essa carta quando estava lá no seminário. Tenho essas cartas até hoje, as guardo com todo carinho. E eu, quando chegava lá e lia aquela carta apaixonada, que coisa boa, viu? Era a carta que ela colocava escondida dentro da minha bolsa. Veja, eu sou a carta, você é a carta de Deus. O mundo lê as nossas vidas, o mundo lê o Evangelho em nós. Vós sois a carta de Cristo. Cristo habita em nós. O Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas. É o Espírito Santo quem escreve a mensagem em nossos corações. Além do Espírito Santo ser o selo dessa nossa carta. E qual é a mensagem que nós temos transmitido? O texto nos diz que somos cartas vivas, a prova viva do Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho que transforma, que muda a existência. E a sociedade, ela precisa ver em mim e ela precisa ver em você essa transformação, essa mudança de vida, para que o povo possa ver que vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena servir ao Mestre. Mas que tipo de carta será que nós temos sido? Será que nós não temos sido uma carta falsa? Anunciam um evangelho falso, um falso Cristo. Será que nós não somos uma contradição ao Evangelho de Jesus Cristo? Pense aí, será que não tem sido esse tipo de carta que você tem sido? Ou será que nós somos uma carta em branco? Às vezes a pessoa coloca um papel, uma folha de papel em branco e encaminha, e vai ver, não tem nada escrito aqui, não tem nada. Ou seja, essas são as pessoas que não fazem diferença onde chegam. Não há nada para se ler na vida delas. Elas não têm testemunho para dar. Será que não é esse o seu caso? O Senhor deseja usar você, meu irmão. Ele tem trabalhado na sua vida. Se de fato você já teve um encontro com Jesus Cristo, você tem coisa boa para compartilhar. O Senhor deseja usar você. Você não é uma carta em branco. Não é. Cartas de vanglória, pessoas que levam uma mensagem de si mesmas. E ela é o foco dela. Ela busca a autoexaltação. Ou será a carta viva de Cristo? O Senhor, ele deseja ser glorificado através da minha vida e através da sua vida. Somos uma carta aberta, viva, conhecida, lida por todos os homens. Ok? E é por isso que nós precisamos receber com temor e tremor a admoestação do escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículos 23 e 24, quando ele nos diz o seguinte, abre aspas, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esteja firme, meu irmão. Seja firme. Quem fez a promessa, quem faz a promessa é fiel. E nós precisamos nos estimular mutuamente no amor e nas boas obras. Concluindo a nossa lição deste domingo,
Nós somos mordomos do Senhor. Nós administramos aquilo que Ele nos tem confiado. E Ele nos confiou uma missão neste mundo. E Ele espera que neste mundo nós exerçamos uma influência positiva, que vivamos segundo aquilo que Ele nos tem ensinado na Sua palavra, que nós sejamos o sal, nós sejamos a luz, nós sejamos a carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. 3 figuras que vimos aqui. O sal, ele é imperceptível. Ele é colocado no alimento e ninguém vê o sal. Ele age silenciosamente, mas todos percebem ao degustar o alimento a presença do sal. Ok? A luz, ela aparece em sua função. Ela ilumina todos, ela espanta as trevas. E o Senhor deseja que nós espantemos as trevas deste mundo. A carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Os homens olham para nós e eles leem os ensinos de Jesus de forma prática, tangível. É Cristo em mim, é Cristo em você, é Cristo em nós. E quando nós cumprimos o nosso propósito, quando nós exercemos a influência que Deus deseja que exerçamos, o nome do Senhor é glorificado. Você tem glorificado a Deus, meu irmão? Você tem glorificado a Deus, minha irmã, através dessa influência positiva? Pense agora. Pense mais uma vez no seu lar, no testemunho que você dá para a sua família, para os seus parentes, na escola onde você estuda, na universidade, nos seus negócios, na maneira como você administra a sua vida financeira. Será que o nome do Senhor tem sido glorificado na sociedade de uma maneira geral? Glorifiquemos o nome do Senhor como bons mordomos que somos. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã, pelos ensinamentos da Tua Palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua Palavra é luz. A Tua Palavra ilumina as nossas vidas, ela nos esclarece, ela nos é como um espelho. E nós rogamos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa abrir a mente do irmão, a mente da irmã, que o Senhor possa agir, ó Deus, com grande propriedade. Em nome de Jesus, ó Deus, a Tua igreja, nessa manhã, ela seja despertada. Nós entregamos a Tua igreja, Senhor, nós entregamos a sociedade aonde estamos, o nosso bairro de Campo Redondo, cada rua, cada vila, ó Deus, cada casa, cada morador deste bairro, a nossa cidade de São Pedro da Aldeia, ó Deus, as nossas autoridades, o nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, venha nos encher com a Tua glória, venha nos encher com a Tua presença, que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu nome seja glorificado através do nosso viver. Ouve assim a nossa oração que fazemos a Ti nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se o Senhor permitir, no próximo domingo teremos um novo estudo sobre mordomia cristã. E logo mais à noite nós temos o nosso culto, que será transmitido a partir do nosso templo. Grande abraço. Shalom Adonai.